Fala aí galerinha boa, estamos de volta com um vídeo pra lá de especial. Hoje bora falar de todos os consoles da SEGA. Lembrando que a ideia aqui é falar de maneira resumida, mas pode ficar tranquilo que vai ter vídeo detalhado de cada um deles. Já vamos pro vídeo, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar no joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. A SEGA é uma empresa japonesa de desenvolvimento e publicação de jogos eletrônicos, além de já ter sido uma das maiores fabricantes de hardware da história. Fundada em 1960 como subsidiária de uma empresa de fliperama chamada Service Games, a SEGA teve uma longa e influente história na indústria dos jogos eletrônicos. Como falado anteriormente, ela começou como uma fabricante de máquinas de fliperama, mas sua entrada no mercado de consoles de videogame marcou um grande impacto no universo dos jogos eletrônicos. Atualmente, a SEGA é desenvolvedora e editora ativa no mercado de jogos. Ela é conhecida por franquias icônicas como Sonic, Yakuza, Phantasy Star e Total War, entre outros. A empresa também adquiriu outras desenvolvedoras de jogos ao longo dos anos, expandindo ainda mais o seu portfólio. Além de jogos, a SEGA tem presença em outras formas de entretenimento, como parques temáticos e adaptações para o cinema e séries de televisão. Sendo assim, a SEGA continua sendo muito importante para o cenário e a história dos jogos eletrônicos. Sem mais delongas, bora conhecer todos os consoles desenvolvidos e lançados pela SEGA. O primeiro console da SEGA foi o SG-1000, que foi lançado em 1983 e marcou a incursão da SEGA no mercado de consoles domésticos, buscando competir com outros sistemas da época como o Nintendo Family Computer, o famoso Famicom. O SG-1000 foi projetado para ser compatível com os jogos de fliperama da época, trazendo toda a experiência dos arcades para o ambiente doméstico. Ele tinha um hardware relativamente simples para a época e gráficos que suportavam uma paleta de 16 cores. Este console possuía uma biblioteca inicial de jogos que incluíam títulos como Girls Garden e Monaco GP. No entanto, ela não era tão extensa quanto a do concorrente da Nintendo. O SG-1000 também teve uma versão aprimorada chamada SG-1002, que oferecia algumas melhorias de hardware, mas ainda assim a competição com o Famicom era desafiadora. Apesar de ser o primeiro console da SEGA, o SG-1000 não alcançou tanto sucesso quanto os concorrentes. No entanto, ajudou a estabelecer bases sólidas para os futuros consoles da SEGA. Seguindo a lista, bora falar do Master System, um console de terceira geração e o segundo produzido pela SEGA. Ele foi lançado em 1985 no Japão e posteriormente em outras regiões. Foi projetado para competir com o Nintendo Entertainment System, também conhecido como NES, que praticamente é o mesmo console que o Famicom, só que uma versão para o ocidente. O Master System conta com uma biblioteca diversificada de jogos que incluem títulos populares como Alex Kidd in the Miracle World, Phantasy Star, Wonder Boy e Sonic the Hedgehog. Uma versão simplificada chamada Master System 2 foi lançada mais tarde, incluindo o jogo Alex Kidd in the Miracle World embutido na memória. Embora tenha enfrentado forte concorrência do NES, principalmente no mercado japonês e norte-americano, o Master System conseguiu ganhar forte popularidade em regiões como a Europa e a América do Sul. No Brasil, o Master System fez um grande sucesso e até hoje é um dos consoles mais icônicos. A SEGA continuou dando suporte ao Master System mesmo depois do lançamento do Mega Drive, mantendo-o assim no mercado por muito tempo. E até hoje você encontra umas versões da Tectoy sendo lançadas. O terceiro videogame produzido e desenvolvido pela SEGA foi o Mega Drive, também conhecido em alguns lugares como Sega Genesis. É um console de quarta geração que foi lançado em 1988 no Japão, 1989 na América do Norte e 1990 nas outras regiões, marcando assim a entrada da SEGA na competição com a Nintendo na chamada Era de Ouro dos videogames. O Mega Drive foi o lar de muitos jogos icônicos, incluindo Sonic the Hedgehog, Golden Axe, Altered Beast, Shinobi e muito mais. Sério, gente, tem muito jogo bom pro Mega Drive e talvez seja o videogame da SEGA com a biblioteca mais incrível. Seu principal concorrente foi o Super Nintendo Entertainment System, também conhecido por cá como Super Nintendo. Foram os principais consoles da geração, resultando em uma famosa guerra dos consoles. A SEGA lançou vários periféricos para o Mega Drive, o Sega CD, como o nome já sugere, uma DD-ROM para jogos em CD, e o 32X, um expansor de hardware. Vamos falar de cada um deles mais pra frente. O Mega Drive deixou um legado duradouro na indústria de jogos e na cultura popular. Ele é lembrado como um dos consoles mais influentes e populares de sua época. A SEGA continua lançando jogos para esse console mesmo após o desenvolvimento dos videogames subsequentes, contribuindo assim para a consolidação da SEGA como um player importante na indústria de jogos eletrônicos. Bora falar agora do Game Gear. Lançado em 1990, foi desenvolvido como concorrente direto do Game Boy.
Boy. Ele é notável por suas capacidades gráficas avançadas quanto comparadas com o portátil da Nintendo, bem como por sua tela colorida retroiluminada, que foi uma característica bem marcante à sua época. Ele tem uma tela de 3,2 polegadas, o que proporciona uma experiência de jogo mais rica em comparação ao Game Boy, que contava apenas com uma tela monocromática. Além disso, ele é retrocompatível com jogos de Master System através do Master Gear Converter, um acessório vendido separadamente. No entanto, um dos principais desafios do Game Gear é o alto consumo de energia. O console usa 6 pilhas AA, tem uma duração de bateria relativamente curta, que era uma grande desvantagem em comparação ao Game Boy. O Game Gear conta com uma biblioteca de jogos considerável, incluindo títulos populares como Sonic the Hedgehog, Shinobi e Mortal Kombat. Além dos jogos, também é possível assistir programas de TV no Game Gear, desde que se adquirisse um sintonizador de TV. Apesar de não ter alcançado os mesmos níveis de sucesso comercial que seus concorrentes, o Sega Game Gear é lembrado com carinho por muitos jogadores que apreciam sua capacidade gráfica avançada para a época. Seguindo a lista, bora falar do Sega CD, também conhecido como Mega CD na Europa e no Japão. Foi um periférico, como o nome já sugere, para o uso de CDs no Mega Drive, permitindo assim jogos mais expansivos e maior capacidade de armazenamento. O Sega CD é conhecido por apresentar jogos que fazem uso extensivo de FMV, Full Motion Video. Esses jogos utilizavam atores reais e vídeos pré-gravados para contar as histórias, uma grande novidade na época. Night Trap e Sweater Shark são alguns representantes icônicos do gênero. Além dos jogos de FMV, o Sega CD apresenta uma variedade de títulos em outros gêneros, incluindo RPGs, aventuras gráficas e jogos de ação. Sonic CD, por exemplo, é um dos jogos mais conhecidos e elogiados do Sega CD. Apesar de algumas inovações, o Sega CD enfrentou desafios. O custo inicial do hardware era muito alto e a biblioteca de jogos não foi tão extensa quanto esperado. A produção do Sega CD foi encerrada em meados dos anos 90, à medida que a Sega se concentrava em outros projetos. Esse periférico teve uma vida útil bem curta, mas marcou a história dos consoles como sendo um dos primeiros videogames ou periféricos ou utensílios a usar o CD-ROM. O Sega CD é lembrado como um experimento ambicioso que trouxe inovações para o mundo dos videogames, mas que também enfrentou desafios significativos durante sua existência. Bora agora falar do Sega Pico, um console educacional desenvolvido pela Sega. Foi lançado em 1993 como uma plataforma educacional para crianças em idade pré-escolar. Logo, ele foi projetado para ser mais do que um simples console de videogames. Seu principal objetivo é oferecer educação e aprendizado interativos. Meu povo, a Sega também é educação. O Pico utiliza cartuchos em formato de livro que continham jogos e atividades interativas. Cada livro corresponde a um tema específico, como alfabetização, matemática, ciências e habilidades motoras. Esse console também conta com uma caneta estilos, semelhante a uma caneta comum, mas sem tinta. Ela é usada para interagir com a tela do videogame. As crianças podiam tocar e desenhar diretamente na tela para participar das atividades propostas nos jogos. O Sega Pico não alcançou o mesmo sucesso comercial de outros consoles, mas ainda assim é lembrado como uma iniciativa bem interessante no mundo dos jogos educacionais, sendo descontinuado em meados da década de 90. Mas sua abordagem única e ideia de desenvolver a educação por meio de jogos eletrônicos pavimentou um caminho para futuros jogos do gênero. Continuando a lista, bora falar do Sega 32X, um acessório de expansão de hardware lançado em 1994, projetado para ser conectado ao Mega Drive. Ele foi lançado como uma tentativa meio que frustrada de prolongar a vida do Sega Genesis, oferecendo melhorias gráficas e de desempenho para o Mega Drive e tentar concorrer com os videogames mais modernos que estavam chegando à época. Ele se conecta na entrada de cartuchos e, como dito antes, o objetivo principal do 32X era proporcionar gráficos mais avançados e melhor desempenho para os jogos. Com um processador mais poderoso, o 32X permitia efeitos visuais mais complexos e uma jogabilidade mais suave. Infelizmente, o 32X enfrentou desafios significativos, incluindo uma biblioteca de jogos relativamente pequena. Como resultado, o suporte a desenvolvedores terceirizados foi limitado, e a maioria dos jogos lançados eram produzidos pela própria Sega. O 32X é lembrado como um acessório que não teve assim o sucesso esperado, e pode ter contribuído ainda para a confusão entre os consumidores, já que a Sega estava lançando assim vários produtos ao mesmo tempo. Apesar disso, o 32X é lembrado por muitos entusiastas como uma parte interessante na história dos videogames. Bora falar agora do incrível, inoxidável, o majestoso Sega Saturn. É um console da quinta geração lançado em 1994 no Japão e em 1995 nas outras regiões. Foi sucessor direto do
do Mega Drive competiu com o PlayStation 1 e com o Nintendo 64. Uma das características distintivas do Sega Saturn foi sua arquitetura de hardware complexo. O console apresenta múltiplos processadores e era considerado por alguns programadores como desafiador para se programar, que pode ter contribuído para a dificuldade de se atrair suporte total de terceiros. Esse incrível console teve uma biblioteca diversificada de jogos. Destaque para títulos como Virtua Fighter, Nights into Dreams, Sega Rally Championship e Panzer Dragoon Saga. No entanto, em comparação ao PlayStation, o Saturn infelizmente teve um número menor de jogos e menos apoio de desenvolvedores. Ao contrário do que muita gente fala, o Sega Saturn foi desenvolvido sim para oferecer gráficos 3D de qualidade, aproveitando ao máximo suas capacidades poligonais. No entanto, a complexidade de sua arquitetura e a falta de tempo para desenvolvimento podem ter dificultado e muito o pleno aproveitamento desses recursos. O Sega Saturn, lembrado como console que, embora tenha jogos incríveis em sua biblioteca, enfrentou desafios significativos em termos de arquitetura de hardware, disponibilização de jogos e estratégia de mercado. Apesar de sua vida útil relativamente curta, o Sega Saturn desempenhou um papel muito importante na história dos consoles e no desenvolvimento da Sega. Outro console bem interessante é o Mega Jet, um console desenvolvido pela Sega e lançado em 1994. É uma variação do Mega Drive desenvolvida para o uso em aviões da Japan Airlines, ou seja, ele permitia que passageiros jogassem o Mega Drive durante os voos. Bem maneiro, né? O Mega Jet era essencialmente uma versão compacta e portátil do Sega Genesis. Ele compartilhava a maior parte da tecnologia e biblioteca dos jogos desse console de mesa, permitindo que os jogadores aproveitassem títulos de Mega Drive enquanto estavam no ar. Embora tenha sido projetado para uso em aeronaves, o Mega Jet também podia ser conectado a uma TV usando um adaptador. Isso proporcionava uma experiência de jogo mais convencional quando o console não estava sendo usado durante os voos. O Sega Mega Jet é uma curiosidade bem interessante da história da Sega, pois permitia uma abordagem única na expansão do entretenimento de videogames. Embora não tenha sido destinado para o uso do público geral, o Mega Jet contribuiu para diversificar as formas de experimentação de videogames nos anos 90. Bora falar agora do Sega Nomad, console portátil desenvolvido pela Sega e lançado em 1995. E é uma versão portátil do Mega Drive, ou seja, permite jogar os mesmos títulos da biblioteca do Sega Genesis de maneira portátil. E usando os mesmos cartuchos, o que é bem interessante. Apesar de ser um console portátil, o Nomad possuía saída de vídeo, permitindo que os jogadores conectassem o dispositivo a uma televisão e jogassem seus jogos em uma tela maior. Assim como o Game Gear, um dos principais desafios do Sega Nomad era seu alto consumo de energia. Isso resultava em uma vida útil limitada da bateria. Poderia ser frustrante para jogadores que desejavam jogar por longos períodos sem uma fonte de alimentação. Apesar de oferecer uma experiência de jogo única para a época, o Sega Nomad teve uma vida útil muito curta. Ele não alcançou o mesmo sucesso comercial que o Mega Drive e enfrentou a concorrência de outros dispositivos portáteis, principalmente os da Nintendo. O Sega Nomad é lembrado como uma tentativa bem interessante de trazer jogos de mesa diretamente para um portátil. Embora não tenha sido um sucesso comercial, o Sega Nomad conquistou alguns fãs e continua sendo um item bem requisitado por colecionadores de videogame. Para finalizar essa lista, bora falar do Dreamcast. Lançado em 1998 no Japão e 1999 em outras regiões, incluindo América do Norte, Europa e Brasil, felizmente ele foi o último console de videogames da Sega. Isso antes dela se retirar do mercado de hardware para produzir somente softwares. Ele oferecia gráficos avançados para a época, com capacidade de exibir gráficos 3D impressionantes e efeitos visuais sofisticados. Isso permitia experiências de jogo mais imersivas e realistas. O Dreamcast possui uma biblioteca de jogos diversificada que incluía títulos icônicos como Sonic Adventure, Shenmue, Jet Set Radio e Soul Calibur. Muitos desses jogos foram elogiados por suas inovações e qualidade. Uma das características pioneiras do Dreamcast foi sua capacidade de jogar online. O console vinha com modem integrado e os jogadores podiam participar de partidas online, baixar conteúdos adicionais e até mesmo navegar na internet usando o navegador incluído. Em 2001, a Sega anunciou que deixaria de fabricar o Dreamcast e se concentraria apenas no desenvolvimento de jogos. O Dreamcast é um console amado pelos seus fãs e claramente deixou um legado bem
desempenho positivo na história dos videogames. Mesmo após sua descontinuação, sua ampla comunidade de fãs continuou a apoiar o console, desenvolvendo jogos homebrews e mods para jogos originais, demonstrando assim seu impacto duradouro. Achou que acabou? Achou errado. Vamos falar agora do verdadeiro último console da SEGA. Tá bom que não é bem um console de videogames, mas tinha seus joguinhos educacionais. Ele é o tal do Advanced Pico Bina. Nome estranho, né? Um console educacional lançado pela SEGA em 2005, destinado para crianças em época pré-escolar. Como vocês podem ter notado, ele é uma evolução do conceito do Sega Pico, porém com recursos aprimorados e uma abordagem mais moderna. Esse console representou uma melhoria em relação ao Sega Pico original e apresenta uma tela colorida sensível ao toque, mais opções interativas e uma experiência geral mais avançada. Assim como o Sega Pico, o Advanced Pico Bina foi projetado para oferecer atividades educacionais interativas para crianças em idade pré-escolar. Os jogos e atividades abrangiam temas como alfabetização, matemática, ciências e habilidades motoras. Também similar ao Sega Pico, esse console utilizava cartuchos em formato de livro, que continham jogos e atividades. Cada livro correspondia a um tema específico e as crianças podiam interagir com o conteúdo usando a caneta estilos. Importante notar que o Advanced Sega Pico Bina foi lançado exclusivamente no Japão. Logo, sua disponibilidade pode ser bem reduzida em outras regiões. Embora não tenha alcançado a mesma notoriedade dos consoles convencionais da SEGA, desempenhou um papel significativo nos jogos de educação. Também foi o último console lançado pela SEGA. Hoje. É isso aí, galerinha boa. No vídeo de hoje falamos sobre todos os consoles da SEGA. Preciso nem falar que esse vídeo foi bem especial pra mim, até porque vocês bem sabem o quanto de carinho eu tenho pela SEGA. E nos dias atuais, meus amigos, isso é muito importante. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixar um joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!